Dorival, boa noite. Queria que você analisasse o jogo, o poder de reação que o São Paulo demonstrou e o quanto isso pode fortalecer o seu grupo aí na sequência desta temporada. O primeiro tempo, acho que todo ele do Grêmio. Nós tivemos muito pouca posse de bola, pouca penetração, não conseguimos marcar. O nosso posicionamento facilitava a troca de passes da equipe do Grêmio. Segundo tempo, nós tivemos uma outra iniciativa, adiantamos um pouco a nossa marcação, começamos a pressionar um pouco mais a saída de bola, retomamos muitas das bolas que reiniciávamos com um trabalho por trás, tentando alongar um pouco o time adversário, aí sim criando possibilidades por dentro. Eu acho que foi um pouco diferente daquilo que nós vimos no primeiro tempo. Enfrentamos uma das melhores equipes do país nesse momento, que joga um futebol, além de eficiente, muito vistoso, futebol plástico, bonito e muito difícil de se marcar. São Paulo ainda está num processo de ajuste, né, de tentar criar uma identidade, então eu acho que isso tudo aí foi compensado com um esforço acima do normal para que alcançássemos aí o resultado. Dorival, queria que você falasse sobre a confiança que você tem no Renan Ribeiro, que mais uma vez demonstrou muita qualidade, e se você entende realmente que o São Paulo não precisa ir atrás de um outro goleiro porque ele dará conta do recado. Assim, o Renan foi um jogador que nós colocamos para jogar pela primeira vez no Atlético Mineiro, quando chegamos lá em 2010. E é um jogador que eu sempre tive muita confiança. Fez aí uma grande partida, eu fico muito satisfeito com isso. Eu acho que são momentos como esses, momentos importantes e decisivos para uma equipe onde aparece principalmente o trabalho dos seus zagueiros e como também do seu goleiro. Eu acho que teve uma participação sim decisiva na partida e eu acho que essa confiança dele voltando de uma maneira natural pela sequência que ele vem tendo dentro do São Paulo, já bem antes da minha chegada, eu acho que isso daí tem sido fundamental para um amadurecimento do Renan. E com relação a nomes, a buscar nomes, eu acho que isso tudo é muito relativo. São conversas internas, né? Independem de posições. Aqui eu não vou ficar citando nunca nomes, nunca vou citar carências em determinadas posições, porque não é assim que eu trabalho. Eu procuro valorizar aqueles que aqui estão e que eles busquem ocuparem o seu espaço. Eu acho que isso, sim, é que faz com que uma equipe se torne um grupo mais competitivo e mais confiante. É esse resgate que nós estamos tentando fazer, com que os jogadores readquiram, quanto antes, uma confiança maior e possam fazer o seu melhor pelo clube. Ô, Dorival, pelo menos a impressão que eu tive quando o São Paulo sofreu o gol é que, de novo, o time se abateu um pouquinho. Só que, diferentemente de outros jogos, mostrou um poder de reação depois, mas que houve um impacto, houve um baque, né? Ou seja, um time que ainda tem que tomar muito cuidado com uma defesa um pouco instável e não venceu fora de casa. Você tem um compromisso agora contra o Botafogo no Rio. O time vai ser esse mesmo? Você tem a ideia, não estou nem falando de peças, mas talvez um time mais fechado, acabar com esse negócio de tomar gol para retomar confiança, ou até pela identidade que você citou, a ideia é manter um time como esse, um time ofensivo, e que vai correr riscos até por conta disso. Olha, se você não mantiver um grupo atuando, você não consegue alcançar correções e nem tampouco observar as coisas positivas que se passem com a equipe. Se eu ficar mudando a todo momento, daqui a pouco vocês mesmos vão falar que o treinador está perdido. Então, não é esse o caminho. Nós temos que dar um pouco de tranquilidade a alguns jogadores, buscarmos uma sequência para que, naturalmente, eles alcancem uma condição e aos poucos, busquem correções de situações que estão sendo pontuadas, mostradas, mas que levam naturalmente, ou levam tempo, para que possam ser minimizadas. Em razão disso daí, poucas mexidas, porém, um ou outro com relação ao posicionamento talvez aconteça. Dorival, tu sai daqui lamentando o empate por ser em casa ou comemorando por ser uma grande equipe do Grêmio? Se tu puder, já para a gente lá do Sul, avaliar esse time do Grêmio, que para a gente está muito bem. Olha, todos nós queríamos uma vitória aqui dentro. Eu acho que seria um resultado fundamental para um crescimento
e para que ganhássemos um pouco mais de corpo, resgatássemos até um pouco mais essa confiança que ainda não se apresenta. A maneira como foi o jogo, nós temos que, por outro lado, comemorarmos também, porque nós vimos uma entrega muito grande da equipe. Jogadores, se ainda existem algumas falhas em relação ao posicionamento, em relação a uma marcação, a uma mudança de postura da equipe adversária, e que você encaixe a sua marcação rapidamente, ainda existem isso. Porém, eu acho que, pelo outro lado, a maneira como nós enfrentamos uma equipe tão qualificada quanto o Grêmio, eu acho que isso também foi um fator importante. Tem momentos que, às vezes, você tem que abrir mão da parte tática, tem que abrir mão de um determinado posicionamento, tem que abrir mão de números em campo, 4-3-3, 4-1, 4-1, enfim, você tem que abrir mão disso e jogar com vida, com coração, como nós nos entregamos no segundo tempo e fomos alcançar o resultado. As correções vão sendo feitas, naturalmente, mas o principal é esse resgate, dessa confiança e, acima de tudo, dessa entrega, que é só a equipe que pode buscar isso tudo. Não são treinadores, não são trabalhos por fora, não são psicólogos. Quem busca essa condição é o próprio atleta em campo. Quando ele se entrega, quando ele dá vida, acontece isso. Essa aproximação que teve com o torcedor, trazendo o torcedor do nosso lado, talvez aí o maior público do campeonato. O torcedor de São Paulo está de parabéns pelo exemplo que está dando, carregando o time nas mãos, levando, lutando junto para buscar uma recuperação. Eu acho que é tudo o que nós queremos ver. E eu acho que seria mais do que obrigação nossa darmos e tentarmos fazer o que nós fizemos em campo. Se não de uma maneira organizada, porque isso tudo vai acontecendo aos poucos, mas, acima de tudo, com a entrega que houve. Eu acho que isso aí foi fundamental e mostrou mais um detalhe importante na busca dessa recuperação da equipe. E o Petros até falou, né, Dorival, que o São Paulo buscou um resultado, né, porque antes parecia morte súbita, né, o São Paulo levava um gol e não conseguia a reação. Queria que você falasse sobre isso e previsão de estreias de Aderlan, Hernanes e Marcos Guilherme. Eu acho que foi, sim, um fato importante você ter conseguido se recuperar dentro da partida, e volto a dizer, com uma equipe tão qualificada quanto o Grêmio. A vitória era tudo que nós queríamos, naturalmente, mas a maneira como foi conquistado esse empate, eu acho que, emocionalmente, vai ter um peso muito grande daqui para frente. É tudo que eu espero que aconteça. Com relação aos jogadores, ainda eu não tenho os resultados dos testes realizados hoje com os 2 jogadores que chegaram, e ainda os outros 2 ainda precisam de um tempo um pouco maior. Ainda talvez seja muito cedo, porque eles estão vindo num processo aí de uma nova pré-temporada nesse momento. O Dorival, eu imagino que o que você viu hoje no seu adversário é aquilo que você sonha em ver um dia o São Paulo jogando, como você já fez com outras equipes. Daí, para isso, você vai precisar de tempo. Até que agora você teve um tempo legal, da última partida contra o Vasco para hoje, e de hoje para o adversário de sábado, que é o Botafogo, no Rio de Janeiro. Você sonha em ver o São Paulo jogando como o Grêmio jogou hoje? Eu acho que isso daí é o sonho de todo treinador. Ter uma equipe qualificada, agressiva, uma equipe que busca o gol a todo momento, que joga um futebol com troca de passes, que é tudo que o brasileiro sempre fez, né? A essência do futebol brasileiro, eu acho que se resume muito a essa equipe do Grêmio, a equipe do Santos de uns meses atrás, o mesmo Santos em 2010, e algumas outras grandes equipes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo mesmo, que jogavam futebol, acima de tudo, agressivo, mais com posse de bola, o que é muito importante. E isso vocês veem como quebra e muito o sentido de marcação de qualquer equipe. São jogadores com uma mobilidade muito grande e, ao mesmo tempo, vivem com uma confiança tal que as jogadas fluem com uma naturalidade incrível. E é isso que todos nós queremos que aconteça. Uma hora o São Paulo vai jogar sim, com certeza. Dorival, queria que você falasse um pouquinho sobre o Lucas Fernandes. Ele disputou a vaga com o Marcinho, né, no time titular. O Marcinho acabou começando, mas depois ele entrou muito bem. E a gente vê que nos treinamentos ele tem treinado muito bem. Então, queria saber se você teve uma conversa com ele, algum pedido especial, e se ele também poderá ter uma chance no time titular.
Marcinho, desculpem, o Lucas aos poucos vem conquistando um espaço que é dele e que daqui a pouco ele vai, naturalmente, ele vai preencher e ser uma das gratas surpresas aí da competição. Nós temos que ter calma, um excelente jogador, um garoto que está sendo preparado, jogou em cima de uma lesão, logo na primeira batida na bola, uma falta, mesmo assim foi muito guerreiro, se manteve em campo. Foi o que eu falei, eu acho que é esse resgate desse espírito que nós queremos, e o torcedor quer acompanhar, e contribuiu para que tudo isso acontecesse. O jogador, mesmo machucado, continuou em campo, fez o gol, participou, correu, se deslocou, e tendo uma limitação física por um problema muscular. Então, eu acho que isso para nós que dirigimos, é um ganho, talvez até mais importante do que uma vitória nesse momento, que seria fundamental que acontecesse. Não, ele fez na primeira batida, numa falta que ele bateu, ele acabou fazendo uma lesão. Dorival, ao mesmo tempo que o time mostrou um superpoder de reação hoje, esse enorme apoio da torcida, é mais uma rodada que o time fica na zona do rebaixamento. Você vai para o Rio de Janeiro na próxima rodada tentando uma vitória para logo sair dessa situação, ou você trabalha em buscar um ponto fora de casa, trabalha mais a médio prazo, sem medo dessa pressão da zona do rebaixamento? Eu acho que a realidade, a nossa realidade, é primeiro pontuarmos a cada rodada. Se vamos ficar mais uma, ou duas, ou três rodadas na zona de rebaixamento, mas pontuando, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo problemas se passarmos rodadas sem pontuarmos, como acabaram acontecendo nas rodadas anteriores. Eu acho que aí sim geraria um problema muito sério. É natural que ainda exista uma oscilação, a equipe ainda não entrou naquela fase de um ganho técnico, ainda aquém um pouco dessa condição, por isso que a cada rodada, os pontos somados, eles serão muito importantes. E no momento que a equipe adquira uma confiança maior, aí eu não tenho dúvidas que, de repente, possa aí alcançar um crescimento rápido, porque se apresentar esse espírito que vem apresentando nos últimos jogos, eu não tenho dúvidas que estamos muito perto aí do alcance de uma melhora na competição. Dorival, boa noite. Duas coisas, por favor. A primeira, se o Jusilei, quando saiu, foi uma opção sua para melhorar o meio-campo, ou se ele sentiu algum problema físico. O São Paulo estava perdendo o jogo ali no setor, então ficou essa dúvida para nós. E a segunda coisa que o Hernanes disse quando ele chegou, que ele se transformou ao longo do tempo num jogador mais ofensivo, um cara menos de começar a construção da jogada lá atrás e mais de definir perto da área. Você concorda? Não concordar porque é uma avaliação dele, mas você também entende que ele pode ser mais útil assim no seu time? Eu acho que ele já vinha desenvolvendo essa função já na Lazio, e depois disso ele veio numa crescente e talvez tenha abdicado das funções um pouco mais defensivas do meio-campo, certo? Então, é com essa condição que talvez nós vamos trabalhar. Trabalhamos com 2 meias, trabalhamos hora com um, hora com outro, enfim. Vamos primeiro deixar que ele entre em condições para daí sim analisarmos as possibilidades. Com relação ao Jusilei, foi uma troca apenas tática. Eu tentei mudar um pouco a condição do meio-campo, preenchemos um pouco mais o meio-campo, nos aproximamos dos jogadores do Grêmio, que tinham muita liberdade na troca de passe. Eu abri mão de um volante mais fixo, tentando segurar o Petros e liberando os outros meios para que encostassem um pouco mais à frente. E foi apenas nesse sentido. Não houve problema de lesão, não. O Jusilei está em condições de poder atuar a partida seguinte. Muito obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista coletiva. O Hernani se apresenta amanhã às 12h30 e o elenco treina às 15h30. Boa noite a todos.